Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para ajudá-lo na operação do N1MM. Dessa vez nós vamos falar como utilizar o N1MM depois dele estar totalmente pronto e configurado, ok? Imagino que você já tenha o N1MM instalado no seu equipamento e todo configurado, perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar uma tela de forma amigável em que você possa reconhecer todos os detalhes do seu contest. Essa tela inicial que o N1MM abre é uma janela de entrada dos QSOs. Essa é a padrão. Se você usar pela primeira vez o N1MM, vai ver que ela atende todas as expectativas. Você pode fazer o contest. No entanto, você precisa se orientar melhor, não é mesmo? Para isso, a gente vai colocar as janelas que a gente quer interagir com o sistema. Clique aqui nesse botão Window e coloque a primeira janela, que é Band Map. Essa janela aqui vai te orientar qual a frequência que você está operando e em determinadas faixas que aqui estão, poderão estar alguns radioamadores sendo apontados para que você possa procurá-los na frequência seguinte. Como isso vai aparecer ali? Por exemplo, alguém fez um contato com um radioamador qualquer e spotou. O spot é exatamente fazer com que ele fique visível para os demais também aproveitar. Por exemplo, você digita PY4 UEB, coloca a classificação toda do nosso contato e ele vai automaticamente aparecer por lá. Viu só que interessante? Então isso aqui é muito importante. Outra coisa importante é a seguinte: se você quiser mudar de faixa, clica aqui em 80, você vai ter ali a faixa de 3740. Mas vamos que você queira operar em 3700, digite aqui mesmo e dá o Enter. Olha lá que já modificou. Mas se você quiser operar em 15 metros, olha aí, já está aí a frequência de 15 metros. Então escolha a sua frequência, defina a sua frequência e fique ativo para essa situação. Uma outra janela que eu considero importante é esta aqui, chamada Log. O Log representa a amostragem de todos os contatos que você já realizou. Lembra-se que eu contactei PY4EB? Olha ele aqui. Quando ele está aqui, eu posso reconhecer esse contato e posso também fazer a alteração dele. Clicando com o botão direito em cima dele, eu peço para editar. E aí está. Vamos dizer que eu estive falando com ele em 3740 e não em 7090. Eu coloco a frequência que eu falei e aqui também que é o em transmissão e recepção. E aí está feito dando um update. Qualquer alteração que você fizer aqui precisa colocar um update. Então, não colocou o nome? Quem era o cidadão que estava falando lá com você? Então, suponhamos que seja o Inácio mesmo. Ok, ficou legal. Dá um update e aí você tem colocado essa situação lá em cima de edição. Mas se você não fez contato com esse, se enganou, é simples. Delete ele, apaga ele. Interessante essa log. Concordam comigo? Perfeito. Então vamos partir para a terceira opção. Janela Windows, abriu e a gente vai cá embaixo, olha, no Telnet. Telnet é interessante, que é uma forma de você saber quem é que está na rede. Mas você precisa ter internet para ele funcionar. Se não tiver, não adianta. Então precisamos ter um cluster disponível para que a gente possa ter acesso através dele. Vamos conectar através desse cluster que está aqui, que é o padrão que o N1MM utiliza. Mas se você conhece um cluster e gostaria de trabalhar com ele, é só clicar aqui e digitar aqui em cima que ele aparece. Eu vou usar o padrão, perfeito? Clicando no padrão, eu vou conectar colocando o meu login PY4WQN e dar o Enter.
automaticamente ele vai reconhecer meu indicativo e vai abrir para mim conhecer quem está na faixa fazendo os contatos por aqui. São os DX que eles consideram. Quando ele voltar, ele vai mostrar que aqui, ó, em 21.291 tem um operador de DX, está aqui. DX de Delta Oscar 1 Alpha Yankee Juliette para Zulu Tango 1 Tango. Perfeito? Telnet é legal. Outra janela importante que a gente vai usar é a Visible Dubchat. Esta janelinha aqui, legal. Essa é muito fundamental mesmo. Vamos fazer um acesso aqui. Colocar PY1 Alpha Alpha e colocar que ela seja uma Charlie Hotel e dar o Enter. Vejam que ela vai automaticamente aparecer aqui na primeira coluna. Se eu fizer o segundo contato, vamos dizer que eu estou fazendo um contato com o Ronan, que seria o organizador nacional, certo? Se a gente concluir essa operação, olha o que vai acontecer. Eu fechei o contato com ele, mas não existe o Oscar November lá, tá certo? Então, o Oscar November não está considerado no arquivo que a gente colocou, que é o .sec. Então, vamos mudar a sigla dele. Talvez um rádio amador e dar o Enter. Ele aceitou e passou a constar aqui nessa coluna aqui. Terceira região, quarta região, quinta, nona, até a nona. Vocês teriam forma de reconhecer os contatos feitos. E aí, vocês poderiam simultaneamente, se o sistema não indicar duplicata, olhar naquela tabela quais os contatos foram realizados. Perfeito? Esta, para mim, é fundamental. Ainda tem uma outra janela que eu acho que é muito importante. Esta aqui, Score Summary. O sumário dos contatos que você fez. Olhem só. Aqui em 40 metros, na banda de 7.090, eu fiz 2 QSOs com 20 pontos. Então, eu tenho 60 pontos no meu score, sendo que eu tenho um multiplicador. Que legal! Eu agora vou fazer um contato em 80 metros. Eu mudo a faixa, por aqui 3.740. Ah, não, eu decidi, vou fazer em 20 metros. Eu clico aqui, tanto faz digitar aqui ou clicar aqui. Mas eu resolvi novamente passar para 80. Então eu vou fazer um contato com PY4 UEB. Aí vai acontecer o seguinte, eu já fiz um contato com ele em 40, ele já tem a minha sigla, é só eu dar o Enter. E aí ele já mudou, dizendo que na banda de 80 metros eu tenho um contato e em 40 metros eu tenho 2, com um total de 3 contatos, um total de pontos que é 175. Maravilha, né? Agora eu vou fazer um novo contato, PY4UEB. Olha o que vai acontecer. Ele está me dizendo aqui que está duplicata. Eu então não vou salvar esse cidadão, porque para mim eu vou informar para o cidadão que eu já fiz um contato com ele. E simultaneamente ele desce para essa parte aqui inferior dos meus logs, dizendo que às 13h39, hora UTC do dia 2 de abril, eu fiz um contato com ele em 3.740. Perfeito? Então nós vamos voltar a apagar esse contato, agradecer ao nosso radioamador do lado de lá. Mas agora nós vamos passar para 20 metros e vamos fazer outra vez o contrato com PY4 UEB. E ele vai então estar colocado com o Charlie Hotel e vamos incluí-lo lá. Novamente vamos fazer uma situação de duplicata, PY4 UEB. E olha que ele vai dizer que está duplicata e já mostrou que eu fiz contato tanto em 80 metros quanto em 20 metros. Perfeito, gente? Então, desculpe, em 40 e 80. Perfeito? E agora eu estou em 14.200 fazendo a duplicata com ele. Legal, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer mais uma vez e dizer que a gente já tem um contato. Maravilha? Lembrando que essa tabela de duplicatas,
ela vai mudar de acordo com a banda que você operar. Então vamos lá, em 40, ela voltou com os contatos em 40. Em 80, ela muda para os contatos em 80. Em 20, idem. Perfeito, gente? Agora tem uma outra janelinha que não é tão importante, mas que também valeria a pena. Essa aqui, Available Label Multiplicadores. Tudo isso mostrando o que está rolando por aqui na Telnet e que tem de contatos de multiplicadores interessantes para você, se quiser entrar na frequência correspondente e chamar o cidadão. Perfeito? Como seria isso? 14.259, 14.259, você já está na frequência que aqui está mostrando nessa área. E aí você poderia sintonizar o seu rádio. Se ele estiver conectado direto com o seu computador, você simplesmente basta chamar o cidadão. E evidentemente, se estiver ouvindo. Perfeito, gente? Muito bem. E nós terminamos o nosso contest. Não existe mais nada a fazer. O que tem que fazer agora é gerar um log para enviar para a direção nacional. Perfeito? Esse log vai estar aqui em File. Generate Cabrillo File. Dá um clique. E ele te pergunta, você realmente é OR? Para gerar adequadamente o seu log para enviar. Como eu serei o OR, então eu dou o OK. E aí ele disse que tem ainda algumas situações que se você confirma ou não. Dê um sim. E aí diga onde ele vai gerar o seu arquivo Cabrillo para enviar. PY4WQN, eu vou botar esse aqui WS 2020 e vou gerar aqui nessa pasta documentos, porque eu vou precisar enviar para o coordenador nacional. Eu salvei. E agora ele me pergunta se eu quero editar esse log. Eu sim, edito sim. E aí estão os meus contatos com todos os dados que eu já cadastrei. Este é o documento que deverá ser enviado para a coordenação nacional. Muito bem, não alterem esse texto. Qualquer caractere desalinhado do padrão invalida o seu log. Esta é a forma de operação básica aqui no nosso contest. Lembrando que quando você gera o log, o sistema informa qual é o prazo limite para enviar o seu contest e onde você vai estar enviando. O link aqui está. Perfeito, minha gente? Eu acredito que vocês devam ter gostado disto. Vai estar disponível para vocês. E lembre-se, quando olhar o filme, não se esqueçam de curtir e registrar a sua participação ali para que possam mais vezes assistir outros filmes. Muito obrigado, sempre alerta!